E o Brasil venceu a Colômbia por 2-1 no apagar das luzes. Não foi um bom jogo da equipe do Dorival Júnior, uma equipe que tem muitos jogadores que jogam em grandes clubes muito bons, né, que resolvem dentro de campo. E por isso o Brasil conseguiu uma vitória aos 53 minutos do segundo tempo. Vamos lá conferir como foi o resumão desta partida? E o Brasil não jogou bem mais uma vez, porém conseguiu um resultado muito importante, vencendo a Colômbia por 2-1 na noite desta quinta-feira, hoje sábado, né? Estou gravando esse vídeo dia 22 de março, no sábado, porém o jogo aconteceu na quinta-feira e no Mané Garrincha lotado, com 70 mil pessoas que foram assistir o jogo. E o herói do jogo não poderia ser outro, Vini Júnior, que fez o gol da vitória aos 53 minutos do segundo tempo. Já nos finalzinho dos acréscimos, Vinícius Júnior conseguiu fazer um belíssimo gol, fazendo assim o Brasil dormir na vice-liderança. Hoje, né, dia 22, no momento que estou gravando esse vídeo, o Brasil encontra-se na terceira posição, pois o Equador venceu a Venezuela por 2-1 também, e assim passando o Brasil, ultrapassando o Brasil na tabela. Como é que foi esse jogo? Bom, no começo o Brasil teve um ritmo assim muito forte, de imposição muito grande, marcando pressão alta, roubando a bola, fazendo a Colômbia errar passes, errar na saída de bola, e foi um ritmo assim muito bom de se ver os primeiros 5 minutos iniciais, fazendo assim com que o Brasil saísse na frente com uma jogada muito linda, criada pelo Rafinha, um passe sensacional para o Vinícius Júnior, que conseguiu correr mais do que o zagueiro, conseguiu chegar primeiro na bola e sofrer a penalidade, que de fato foi pênalti mesmo, não teve nenhuma dúvida, o árbitro marcou em campo, e o Rafinha foi para a cobrança e com bastante categoria converteu o pênalti, fazendo assim 1-0 para o Brasil. Depois do gol, o Brasil ficou com a bola, porém não criou tantas chances de gol assim, não fez um bom jogo, estava muito preso na área, tocando bola no meio de campo, porém não estava criando nada. Não lembro de fato o tempo que foi o gol do Luiz Dias, mas foi no finalzinho do primeiro tempo. Luiz Dias foi lá, esse cara gosta de marcar contra o Brasil, e já marcou 3 gols no da vitória da Colômbia em casa por 2-1, ele fez os 2 gols, e nesse jogo fora de casa também fez um dos gols da Colômbia. Esse cara é matador demais para a Colômbia, é muito importante o Luiz Dias, apesar de não viver um bom momento no Liverpool, na seleção ele vai indo muito bem. O goleiro Alisson, que sofreu uma concussão por ter dividido a bola com o zagueiro Sanches, né? Ele foi substituído por Bento, que provavelmente será o goleiro titular no jogo contra a Argentina. Ainda não se sabe a escalação, porque está muito cedo ainda. O jogador Gerson, né, que estava no meio de campo brasileiro, sentiu uma fisgada, né, na coxa direita, se não me engano, e foi substituído, saiu chorando muito de campo, provavelmente pensando que tinha se lesionado, porém exames recentes mostraram que não constatou lesão. E o Brasil agora, para a próxima partida, tem uma tarefa muito difícil, que é a seleção da Argentina, né? Vai jogar em Buenos Aires, na casa da Argentina, e vai contar com algumas suspensões, como Bruno Guimarães, que tomou amarelo, e Gabriel Magalhães também, que tomou amarelo neste jogo. Enquanto isso também o Gerson, que saiu machucado, né? E o Alisson também, que foi substituído após um choque de cabeça com o zagueiro Sanches, né? Foi uma imagem muito forte, o zagueiro Sanches ficou desacordado por alguns segundos, mas felizmente ele está bem. Dorival Júnior deve anunciar nos próximos dias os jogadores que vão substituir os suspensos, né? Na verdade ele já anunciou, hoje dia 22 que eu estou gravando esse vídeo, ele já anunciou o Everton do Palmeiras, Beraldo do Paris Saint-Germain, João Gomes do Wolverhampton e Ederson da Atalanta, né? Já se juntaram na verdade ao grupo de jogadores para o duelo no Monumental de Núñez, né, em Buenos Aires, para
jogar contra a seleção da Argentina. E na sexta-feira, né, o dia seguinte após a vitória, o Brasil recebeu folga, né? Os jogadores do Brasil receberam um dia de folga e voltaram aos trabalhos já neste sábado ainda lá em Brasília, né? Já na segunda-feira, o Brasil deve realizar uma nova sessão de treinamento antes de viajar para Buenos Aires. Além do Vinícius Júnior, que recebeu o destaque merecidamente do jogo após ter sofrido o pênalti e feito o gol da vitória, foi também o lateral direito Wesley, né? O Wesley fez sua estreia pela amarelinha, né? Pela seleção brasileira na quinta-feira, no jogo contra a Colômbia. Fez uma belíssima partida, ganhou vários duelos, fez 3 desarmes, foi o maior desarmador, assim pode dizer, do jogo, e contou muito com o carinho dos companheiros que o tranquilizaram antes de ir a campo, deixaram ele bem à vontade, e o moleque representou, entrou e jogou muito bem. E apesar da importantíssima vitória do Brasil contra a Colômbia por 2-1, porém o futebol apresentado foi uma negação, né? Foi muito abaixo do esperado. O Dorival ele ainda não mostrou para que veio, né? Ele não fez um bom time. Ele escalou até bem, porém eu mudaria o centroavante João Pedro, eu colocaria o Endrick e já colocaria o Wesley como titular e não o Wanderson aqui. O Wanderson fez uma partida muito discreta, não comprometeu, mas também não ajudou em muita coisa, né? Para mim, a seleção está com falta de identidade. O Dorival ele não consegue manter um time titular, ele muda muito uma equipe de um jogo para outro, né? E isso não pode acontecer na seleção. A seleção ela tem que ter a sua espinha dorsal, tem que manter um padrão, pois são pouquíssimos tempos para treinar. Então o treino se consagra mais durante os jogos mesmo da eliminatória. Obviamente que a vida de um treinador da seleção é muito diferente de um treinador que convive em clubes, né? Mas os números mostram que construir uma identidade tem sido a maior dificuldade de Dorival Júnior na seleção. Ele que treinou o Flamengo, foi campeão da Libertadores pelo Flamengo e campeão da Copa do Brasil, ele fez justamente o oposto do que ele está fazendo na seleção. Ele montou um time justamente para as Copas e um time para o Brasileirão. Já no São Paulo ele também fez a mesma coisa, manteve ali a sua espinha dorsal do São Paulo e conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, mesmo com um time muito limitado do São Paulo. Então assim, o Dorival ele parece que ele não está conseguindo fazer um bom trabalho na seleção, né? Ele não está sendo regular, ele está sendo muito irregular nas escalações, trocando muito, e isso não é bom. Ele só conseguiu repetir o time no início do trabalho, né? Na vitória por 1-0 contra a Inglaterra e no empate contra a Espanha por 3-3. A equipe escolhida foi Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel. Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá, Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. Essa foi a equipe que ele escalou nos 2 amistosos. Mesmo a seleção não jogando muita bola, né, contra a Inglaterra e nem contra a Espanha, que são 2 seleções fortíssimas aí para a Copa do Mundo, foi aceitável o resultado. Foi aceitável e é importante, porque se você começa perdendo, você já sofre uma pressão muito grande e não consegue trabalhar na seleção. E falando do Alisson, né? Como ele usou o protocolo de concussão das competições sul-americanas, que pede 5 dias para que o atleta volte a atuar após o ocorrido, né? Com o primeiro dia já sendo na quinta-feira, os dias seguintes, quinta, sexta, sábado e domingo, fazem o Alisson completar integralmente o protocolo e está apto para jogar para a Argentina. Ainda assim, a seleção brasileira vai aguardar, né, os exames para saber qual é a situação clínica real do Alisson. Caso o goleiro não tenha condições, né, ele vai ser substituído por Bento, né, que será o goleiro titular. Depois do jogo, né, o Rames, ele, na zona mista, ele concedeu uma entrevista e disse que, e foi perguntado, né, por que ele não deu certo no São Paulo, né? E a resposta dele foi na ponta da língua. Ele disse: porque eu não joguei. Fácil. Disparou, descartando mágoa, né, do Dorival. Ele disse que não há mágoas do treinador Dorival Júnior, que na época que treinava o São Paulo, o Rames era jogador, né, do São Paulo. Porém, a gente sabe que o Rames não jogou porque fisicamente ele não estava bem, né? Ele já mostrava que é um jogador midiático, é um jogador muito de rede social,
que vive do passado, né? Que vive da Copa de 2014, já estamos em 2025 e o rapaz ainda conta a história da Copa de 2014. Então, assim, contratar um jogador desse para um clube não é uma boa escolha, porque ele não joga, ele não participa dos jogos, ele não tem condições físicas de jogar. Ele é um caso parecido assim com o Neymar, né? Que o Neymar, ele é um ótimo jogador, a gente sabe que ele tem potencial de fazer um time mudar de patamar, mas ele não joga, ele não tem condição física de jogar. E o Ramos é a mesma coisa. E 3 jogadores da seleção brasileira ganharam destaque na imprensa espanhola após a vitória do Brasil por 2-1 nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O primeiro deles foi o Wesley, o Wesley que estreou aos 32 minutos do segundo tempo na vaga de Wanderson, né? Ele foi chamado de fator decisivo no jornal Marca, né? Assim como o Savinho, que atualmente joga no Manchester City. O Vinícius Júnior também recebeu muitos elogios dos espanhóis, que sofreu o pênalti no primeiro gol, né? No lance do primeiro gol, e fez o gol da vitória, né? Vinícius Júnior, ele finalmente marcou o seu primeiro gol nas eliminatórias e foi um belo gol, viu? Diga-se de passagem. E você, torcedor, gostou da partida do Brasil? Gostou do futebol apresentado pela equipe do Brasil? Deixa aí nos comentários a sua opinião e o que é que você acha que tem que melhorar no time, na seleção brasileira, né? Eu fico por aqui, um abraço para você por assistir esse vídeo e tchau, até o próximo vídeo.